Testando, teste, muito bem. Compartilhar. Bom dia, Nadiara. Tudo bem? Nadiara, me escuta? Tudo bem. Então vamos começar a nossa primeira aula aqui de auditoria. Até o semestre passado, essa disciplina estava por conta da professora Maria Vilma, que nos deixou, foi assumir outras responsabilidades profissionais. E eu serei o professor indicado para essa disciplina para esse semestre, né? Vai ser, inclusive, a primeira vez que eu vou ministrar essa disciplina, mas não temos nem grande dificuldade. Inclusive, a minha formação na pós-graduação foi justamente em auditoria. Não trabalho com isso especificamente, mas na minha atividade profissional, à frente de algumas empresas na controladoria, eu lido muito com a auditoria, né? A minha relação é com a auditoria, a contratação, o acompanhamento dos trabalhos, inclusive até a própria determinação dos pontos a serem abordados pela auditoria. Pois bem, Nadiara, antes que eu comece aqui, alguma consideração inicial, alguma dúvida? Já deu uma olhada no material? Só para deixar claro, o material foi elaborado pela professora Vilma, a apostila, aliás, minto, a gravação das aulas, das videoaulas que estão lá na plataforma e bem como a apostila, foram inclusive preparadas por um professor, salvo engano, o professor Rômulo, que já está conosco há mais tempo na FUMEC, né? Mas você já conhece, nossa, você já assistiu? O que que você achou lá? Tá bom o material? Ótimo. Então vamos lá, né? É, Nosso objetivo aqui são 4 videoaulas, aliás, 4 aulas online, né? Essa disciplina tem um cunho mais teórico e eu elenquei lá para essas 4 aulas online, ao vivo, os pontos que eu acho mais interessantes para a gente verificar aqui, tá? Inclusive que vocês possam contribuir, já que a matéria tem um cunho teórico, de repente a gente consegue imprimir um pouco de praticidade aqui. Sua pergunta apareceu aqui, mas sumiu, Nadiara, quando o material vai estar totalmente disponível, né? Os módulos vão sendo disponibilizados gradativamente, né? Acredita ter o quarto ou quinto módulo, o módulo já esteja disponibilizado, e pelo que a gente observa lá na plataforma, né? Eles têm uma sequência lá. Quinto módulo. Até qual você conseguiu visualizar, você viu? Um? Você imprime? Frente e verso, né? Porque eu também imprimi e deu um volume significativo de folha, de páginas, né? Até fazendo bagunça. Eu também imprimi.
como esse não foi o material que eu produzi e que eu precisava me atualizar, eu também imprimi, tenho lá com referência. Inclusive, ia trazê-lo hoje, acabei esquecendo do escritório. Eu estou trabalhando aqui de casa, tá? Eu não me lembro claramente qual que é a ordem dos módulos. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui no AVA aqui. AVA, Mac. Se eu lembrar a senha, né? Muito bem, auditoria. Auditoria. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Os primeiros 5 módulos já estão disponibilizados. Depois teremos mais alguns a partir do dia 9 de setembro e finalmente o restante em meados de outubro, tá? Antigamente você tinha acesso à apostila completa num pacote só. Vou procurar aqui ver se eu acho depois. Bom dia, Natália. É, A gente conseguia lá no AVA visualizar a apostila completa, ao invés de módulos. Eu vou dar uma olhadinha, ver se a gente consegue liberar isso aqui. Fica mais fácil para quem de fato conseguir, quiser imprimir, não é? Pois bem, nossa aula hoje sobre controle interno é exatamente o terceiro módulo lá do nosso programa do AVA. Nós temos uma introdução à auditoria, conceitos básicos, né? É sempre bom falar um pouco sobre conceitos básicos, né? Depois vem papéis depois vem controle interno, que vai ser o objeto da aula de hoje. É, é bom falar um pouco sobre auditoria, como é que ela surgiu, né? A auditoria surgiu como exatamente como a própria evolução dos negócios, né? Nós vemos lá que até antes da Revolução Industrial aí, com as grandes navegações, começou que a proliferação das atividades financeiras, né? Principalmente a gente vê na história da contabilidade, o financiamento que os navegantes, comerciantes italianos, né? Na verdade, naquela época lá, antes do século XV, a Itália nem era um país ainda, né? Eram cidades-estados. Depois que veio a unificação, você tem ali a necessidade de financiamento das navegações, ele começa ali, a proliferação do comércio, ali nós temos ali um salto nas atividades econômicas, né? E a necessidade de controlar isso aí. A contabilidade é muito antiga, sabemos disso, depois tivemos então a necessidade de fazer o quê? A checagem, a conferência dos processos de contabilidade, tudo ali gravado, tudo anotado, né, os registros do patrimônio da empresa e uma autenticação externa se aqueles registros de fato atestavam a saúde financeira, a lisura dos fatos, se não havia fraude. Ali se dá o início da necessidade da auditoria, com a proliferação da atividade econômica, com a expansão da atividade econômica, ainda que por meio marítimo. Depois vem a Revolução Industrial e tudo mais, né? Estudando um pouco sobre auditoria, né? Lá no século XIV, exatamente 1314, na Inglaterra, cria-se os primeiros comitês para o exame periódico das contas públicas, para saber se o dinheiro estava bem aplicado, se existia ali a correta destinação dos recursos do tesouro da coroa inglesa
para o serviço público. Ali começa, de fato, uma auditoria específica. E a auditoria vai permear toda aí a nossa história, né? Não temos apenas auditoria no plano contábil, temos outros tipos de auditoria. Hoje, muito comum, até aqui no Brasil, em função desses problemas com algumas obras públicas, acidentes, desvios, né? Que é o seguinte, que ao se haver uma licitação para uma grande obra aí, geralmente as obras públicas são muito grandes, né? Viadutos, pontes, usinas e por aí afora, você tem lá um certame, você tem um processo licitatório, uma empresa ou várias empresas ganham aquele contrato, seja por etapas, seja através de um consórcio, onde todas essas empresas vão executar aquela obra, e alguns contratos já prevêem a auditoria, uma auditoria externa, auditoria de contrato, quanto à execução, no aspecto da engenharia, da construção civil especificamente falando, quanto ao aspecto do devido emprego de materiais, da qualidade dos materiais e ainda da própria execução contratual, né? Essa exigência, inclusive, tem surgido porque muitas dessas obras públicas são financiadas com recursos obtidos pelo governo junto a bancos, inclusive estrangeiros. Então, uma forma para evitar-se aí malversação de recursos é exatamente o banco financiador exige para a execução do contrato que o mesmo seja auditado por alguém, por uma empresa especializada aí nessa questão de acompanhamento da execução da obra pública e ainda da lisura de todos os procedimentos, seja de caráter de qualidade de materiais, de processo de engenharia e ainda de versação dos recursos ali empregados. Temos a auditoria médica, né? A auditoria de prestação de contas, né? Tudo isso aí, o Tribunal de Contas, né? O que mais é? É um órgão que audita as contas públicas, né? Então, a auditoria está presente em vários aspectos da nossa sociedade aí. Nas entidades, nas empresas, que é o nosso foco aqui, né, o patrimônio das empresas, a auditoria é muito importante, né? Para as empresas de capital aberto, é obrigatória a auditoria externa, né? Inclusive, a própria auditoria externa no Brasil, o grande fomento dela, o grande crescimento, se deu com o advento lá nos anos 60, da Lei 6.000, aliás, 70, perdão, Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Ali estabelece ali a necessidade da auditoria independente e externa. Porque nós temos dois tipos de auditoria. Temos a auditoria interna, que é um órgão próprio da empresa, internamente, composto por profissionais que compõem, né, que participam do quadro da empresa de empregados e vão ali auditar processos visando basicamente, e os principais objetivos da auditoria é justamente evitar fraudes, né, evitar não conformidades, tá? Falando em tipo de auditoria, né? Falei aqui não conformidade, me lembrou muito a questão da qualidade total, né? Muitas empresas exibem o selo de qualidade total, o famoso ISO, né? ISO 9000, 9001, 14000, vai só aumentando aí os novos procedimentos. Quem confere esse selo de qualidade é um agente externo, né? Que vai, a empresa se adapta àquelas exigências, aqueles padrões de qualidade dependendo da sua área, e, periodicamente, esse agente certificador vem e faz uma auditoria para verificar se aquelas empresas certificadas estão exatamente mantendo ali os padrões que são exigidos para a manutenção do selo de qualidade, que é uma propaganda da empresa, né? Ela põe lá na sua plataforma, no seu portfólio, o diploma de que ela é uma empresa certificada pela qualidade total. Também temos, ainda no âmbito da qualidade total, uma auditoria interna que vai o quê? Periodicamente ali, constantemente ali, verificando a adequação dos padrões de qualidade a que aquela empresa submete. A auditoria interna tem esse processo, tem esse viés, né? Muito de acompanhar ali o quê?
os controles internos da empresa. Enquanto a auditoria externa tem um foco mais abrangente, no ponto de vista mais panorâmico, em que se apoia também em processos externos, internos, controles internos, mas visa também testificar que as demonstrações contábeis da empresa refletem a sua realidade financeira, econômica e contábil, né? Como falei, as empresas de capital aberto são exigidas a terem auditoria externa, tá? Evoluções ocorrem, sim, erros ocorrem, sim, erros que não são vistos ou erros que são vistos e são encobertos, né? Uma grande mudança aí na história da auditoria, lá pelos anos 90, nós tivemos dois escândalos enormes de empresas americanas. Uma foi a WorldCom e a outra foi a empresa de petróleo, me fugiu o nome agora, em que existia ali é, maquiagem nas informações contábeis delas, tá? Existiam ali fraudes e que, quando vieram à tona, já era tarde, essas empresas entraram em processo falimentar. E essa empresa era auditada. O auditor não viu? Posteriormente, ficou provado, houve um processo lá, e nos Estados Unidos nós temos um rigor muito maior nessa área do que em outros países, infelizmente, muito maior do que aqui no Brasil também, em que a empresa de auditoria, infelizmente, pactuava com as fraudes que essas entidades praticavam, né? E era uma das maiores empresas de auditoria do mundo, chamava-se Arthur Andersen, né? Nós existíamos aí Big Five, né? Arthur Andersen, KPMG, Price, Waterhouse, entre outras, e ao serem descobertos, né, na realidade, houve ali uma falta de independência, porque nesses processos de auditoria nós temos a auditoria em si, mas temos também muita questão da consultoria, né? Periodicamente, ou quando necessário, se faz uso da contratação da empresa da auditoria daquele escritório, daquela firma, daquela empresa, para fazer uma consultoria acerca de determinada operação tributária, acerca de uma reestruturação societária, uma aquisição de outra empresa, um processo de fusão, cisão, incorporação. Acontecem esses processos. No caso dessas empresas lá no exterior que eu me falei, a gente referido aos anos 90, aconteceu isso, né? A mistura de interesses de consultoria sem preservar a independência da auditoria. A Arthur Andersen foi extinta, foi decretado que ela seria encerrada as suas atividades no mundo todo. Houve um escândalo enorme naquela época, houve reações positivas, né? O Congresso americano aprovou lá naquela época lá uma lei muito conhecida chamada Sarbanes-Oxley. E essa lei é que criou esses nossos processos hoje de governança corporativa, de boas práticas de governança, né? A empresa tem que ter um manual de governança corporativa. Houve um aprimoramento nos controles, na divulgação e na clareza com que os fatos dessa empresa são apresentados ao público em geral, clientes, governo, funcionários, fornecedores, financiadores e assim por diante. Inclusive, também algumas mudanças aconteceram. Antes, uma empresa de auditoria ficava quase que ad eterno fiscalizando determinada entidade. Eu mesmo trabalhei numa grande empresa de capital aberto aqui no Brasil e nossa auditoria lá era antiga, né? Passou-se a exigir o rodízio. A cada 5 anos muda-se o auditor. Para quê? Para, acima de tudo, preservar a independência com que esse auditor chega e vai analisar os processos da empresa, né? Infelizmente, com o passar do tempo, como diz aquele ditado, né? O uso do cachimbo, é que é o ditado? Esqueci. Bom, você costuma ali a chegar, encontrar aquela pessoa, verificar as informações dela, confrontar os dados. Passou-se um tempo, acaba você vendo uma amizade, um companheirismo. Então, hoje há necessidade de que a cada 5 anos essas empresas mudem de auditoria. Para quê?
para que o novo auditor que chegar se depara com a entidade que ele não conhece, vai analisar a fundo os seus controles internos, as suas particularidades, a sua estrutura, o seu modus operandi, para aí dar o quê? O parecer de que aquela entidade, aquela empresa, apresenta demonstrações contábeis que testificam, que correspondem à sua realidade patrimonial, financeira, econômica e assim por diante, tá? As empresas de capital aberto no Brasil, além do balanço anual, periodicamente, elas são obrigadas a publicar lá no site da CVM, né? Toda empresa, para ser de capital aberto, necessita um registro da CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, né? Recebe lá um código. Se você entrar no site da CVM e procurar lá Petrobras, capital aberto, Gerdau, Itaú, Bradesco, né? São empresas de capital aberto que têm lá publicado todos os seus atos, todas as suas demonstrações anuais, acompanhadas do relatório da administração e também do parecer da auditoria. E, além disso, um ano é um período muito grande em que pode acontecer várias tragédias, né? Várias mudanças, várias situações, vários fatos que podem impactar na saúde financeira da empresa. Então, além da publicação anual das demonstrações contábeis, que é um pacote grande com relatório de auditoria, com da administração, contando o contexto operacional, trazendo informações sobre produção, venda, comercialização e tudo mais, temos também um relatório trimestral, que a gente chama de ITR, né? Informações trimestrais. É um pequeno balanço ali que é publicado de forma sintética, mas que também passa pelo crivo da auditoria. Ou seja, a gente até brinca, né? Quando eu trabalhava nessa empresa lá, não era nem auditor, a gente falava, em vez de auditor externo, auditor eterno, né? Porque ele estava sempre lá fazendo um trabalho com a gente. Mas significa também o quê? Ao ao declarar, né, ao atestar, mediante parecer, que as demonstrações contábeis correspondem à realidade da empresa, aquilo para nós contabilistas é o quê? É, uma, é um atestado de idoneidade, né, e de competência profissional. Tá? Obviamente que erros acontecem, né? Recente caso, né, o maior escândalo financeiro da nossa terra brasileira aqui, que foi o caso da Americanas, onde 20 bilhões passaram desapercebidos, ou, teoricamente, não deveriam passar desapercebidos, mas passaram, e essa fraude enorme aí provocou quase que a falência desse, desse big partner do mercado varejista, né? O que aconteceu ali? Essa semana mesmo eu estava lendo um relatório da perícia, não de auditoria, de perícia, sobre o que foi objeto da auditoria que não identificou essa fraude. Fraude, né? Não tá, não até onde eu sei, não paira qualquer culpa sobre o auditor externo, salvo engano, é a PricewaterhouseCoopers que auditava Americanas. É, mas esse evento específico que causou essa fraude bilionária não era objeto, não era escopo da auditoria externa, tá? E a auditoria externa, ela é o quê? Ela é pontual, ela trabalha por amostragem, né? Não existe uma imersão total do auditor nos números da empresa, né? Repetidamente eu tenho que explicar isso lá na empresa onde eu presto meus serviços, que a auditoria não vai pegar tudo, porque ela trabalha por amostragem. Lógico, o auditor, ele é uma pessoa experimentada, capacitada, vivenciada no mercado, e ele identifica os pontos cruciais para analisar ali quais são as possibilidades de erro ou de deficiência de controle da empresa para ali auditar. Você não consegue verificar tudo, né? Eu tinha que dobrar a minha equipe contábil e financeira para conseguir auditar cada evento separadamente, né? E a auditoria externa, quando vem analisar as demonstrações contábeis da empresa, ela
ela se apoia muito, muito na própria auditoria interna. Obrigatoriamente, uma empresa de capital aberto tem o seu auditor externo, mas não é obrigatório ali nem toda empresa tem uma auditoria interna consolidada, que está no dia a dia ali, e essa auditoria interna se baseia muito aonde? Nos procedimentos de controles internos, que é exatamente o objeto da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre controles internos. Chegou mais gente aí, chegou o Rafael, Marina. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Qualquer coisa podem me interromper aí, podem fazer perguntas, ok? Pois bem, eu preparei um material aqui, onde ele está. Vamos compartilhar aqui. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com esse Teams. Até o ano passado usávamos o programa da Google, né? Google Meeting, e era muito mais fácil. Mas vamos nos adaptar aqui. Uma janela, qual? Hum. Apareceu aí, gente, um PowerPoint aí, auditoria vídeo 1. Bom dia, para mim apareceu aqui. Ótimo, obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Então lá. Pois bem, vamos falar então sobre controles internos hoje, que é o terceiro módulo lá do nosso programa que está no AVA, né? Introdução, conceito e controles internos. O calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles não, né? Calcanhar de Aquiles remonta mais uma questão de fragilidade, né? De ponto fraco. Pelo controle. Controles internos fortes asseguram um bom trabalho de auditoria. Vamos mudar então. O controle interno é a pedra angular sobre a qual vou construir um edifício bem sustentado. Então, veremos aqui entender o conceito e definição de controle interno, compreender os princípios fundamentais de controle interno e entender a importância da correta avaliação dos controles internos. Não somente a correta avaliação, mas também cada empresa tem uma identidade própria, tem características próprias, né? A gente costuma dizer no jargão do mercado que a empresa é o retrato do seu dono. Então toda a administração gira em torno daquelas crenças políticas, práticas que os seus administradores têm. E o controle interno vai seguir um pouco isso aí, partindo do plano geral para aquilo que é específico de cada entidade. Bom, controle interno é a peça fundamental do funcionamento das empresas. É uma ferramenta que auxilia a administração a garantir que a condução dos seus negócios esteja no rumo proposto e de acordo com a política traçada, né? Eu acabei de falar aí, em outras palavras, né? A empresa tem uma política traçada própria, tem a característica, tem uma identidade, e os controles internos serão construídos, serão preparados e serão monitorados, verificados periodicamente, de acordo com essa política traçada, com essa característica, com as importâncias que são dadas pela administração, alguns pontos específicos, né? Algumas empresas são mais light, mais tranquilas de trabalhar, outras são extremamente burocratizadas, né? Vai a questão da percepção da pessoa em relação a ter mais confiança ou ter menos confiança. Há pessoas mais confiantes, mais despreocupadas, e há pessoas mais desconfiadas, né? Dizem que há pessoas que desconfiam da própria sombra. Em se tratando de dinheiro, e quando a gente fala de empresa, a gente está falando de dinheiro, né? Dinheiro no caixa, dinheiro de vendas futuras, dinheiro que aquela marca produz, aquela marca é conhecida e qualquer arranhão na marca, qualquer dano à marca pode redundar em prejuízos. Tem todo aí um universo particular que precisa ser controlado, verificado periodicamente para ver se encontra no rumo certo, e isso aí vai se basear em controles internos. Controle interno, gente, inclusive, ele suplanta, ele ultrapassa a própria questão da auditoria interna da empresa, né? Empresas que não têm formalmente constituído
um departamento de auditoria interna, mas tem seus controles internos, tem as suas verificações, tem as suas travas de segurança para que não haja fraude, não haja malversação de recursos públicos, não haja deficiência na atividade da empresa, seja uma prestação de serviço, seja uma venda, né? A gente evoluiu para o mundo hoje que a venda não é simplesmente entregar um produto que determinado cliente quer comprar, é garantir que o cliente esteja satisfeito com aquele produto. Aí tem o pós-venda, tem assistência técnica e por aí por diante, tá? E o retrato de uma empresa, né, fotografia de uma empresa, o que demonstra realmente o que aquela empresa é, são as suas demonstrações contábeis, né? O retrato da empresa, né? Lá em contabilidade a gente fala isso. O que é o balanço patrimonial? O balanço é a demonstração contábil mais difundida, mais conhecida e virou inclusive substantivo, né? Adjetivo, né? Cadê o balanço da empresa? Nós sabemos que as demonstrações contábeis devem ser analisadas no seu conjunto. E nesse conjunto, não só o balanço faz parte, mas também a demonstração do resultado, as mutações do patrimônio líquido, o fluxo de caixa, seja ele direto ou indireto, a demonstração do valor adicionado para as empresas que são obrigadas a isso, e tão importante quanto as notas explicativas. Voltando aqui à questão da Bolsa de Valores, empresas de capital aberto, que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, obrigadas ao registro da CVM. Lá na CVM e também no site da Bolsa, eu vou encontrar o quê? As demonstrações contábeis da empresa, que são sintéticas. E o detalhamento de muitas operações vão ser descritas lá nas notas explicativas, acompanhadas do relatório da administração e do parecer da auditoria externa. Tá? E como são formadas as demonstrações contábeis da empresa? Voltando ao balanço, balanço é o quê? É a posição, é o retrato estático de uma empresa em determinado momento. Via de regra, 31 de dezembro. Balanço do ano de 2023. 31 de dezembro de 23, o balanço de determinada empresa é ali, aquele retrato. Tirou uma foto estática, sem movimento, é o que tinha naquela época. Virou o dia seguinte, já acontecem movimentações financeiras ou meramente extra-caixa que vão modificar a estrutura daquele balanço. Pagou alguma coisa, recebeu dinheiro no caixa, vendeu a prazo, recebeu duplicata, comprou a prazo, contabilizou depreciação, não afeta a caixa, mas afeta a demonstração, porque é efeito negativo no resultado da empresa, aquele retrato mudou. Né? E essas demonstrações contábeis são formadas por milhares, aí vai de imposto da empresa, né? Da quantidade de operações que ela tem, de centenas, milhões ou até centenas, milhares ou milhões de operações que são feitas ao longo daquele exercício social, né? Impossível auditar tudo, mas isso aí, através do controle interno, eu consigo fazer uma varredura para saber se os procedimentos que estão sendo executados na empresa condizem com as políticas internas de controle dela. Então, as demonstrações são originárias dos seus diversos setores, né? Vários setores da empresa, e cada conta ali é figurante do balanço patrimonial. Por exemplo, a conta de estoques, né? Estoque de mercadoria, estoque de matéria-prima, estoque de insumos, estoque de, por exemplo, eu trabalho no ramo também de transporte, eu tenho lá estoque de pneu, estoque de óleo diesel, estoque de peças, estoque de material auxiliar, série de quantidade. Ora, eu tenho uma série de controles internos que asseguram que, desde o pedido de compra até a chegada da mercadoria, isto está controlado. Vamos ver daqui a pouco até um fluxograma disso aí. E depois, a utilização desse material
né, decorre de uma autorização, de uma alçada para que seja utilizado, e eu vou ali verificando. Mesmo assim, eu posso ter ali uma diferença no meu estoque. Por quê? Por quebra, por obsolescência, por fraude. Então, além do controle interno, eu tenho um procedimento anual que se chama, não necessariamente anual, né? Pode ser periódico, né? Um inventário de mercadorias, em que eu vou selecionar todos ou alguns itens do meu estoque, os mais relevantes, e vou fazer o quê? A contagem física. É um procedimento de auditoria, não vou ver depois. Né? Eu tenho lá o meu controle de registro de mercadoria, consta lá que eu tenho lá X mil litros de óleo diesel. Mas em dia pré-determinado, eu vou lá e vou contar de fato se tem. Existe uma métrica lá para a gente saber qual que é o conteúdo do óleo diesel que está no tanque de gasolina. Ou se é um item físico, um pneu, uma lona de freio, eu vou lá e vou contar. Né? São procedimentos de auditoria. Né? Muitas vezes esse procedimento nem é feito pela auditoria externa. A auditoria externa é uma coisa geralmente muito cara. Então, algumas atividades, algumas ações são executadas pela própria auditoria interna. Nessa empresa de capital aberto que eu trabalhei durante muitos anos, a gente tinha lá o plano anual de controle interno, em que a gente ia lá para a fábrica, é uma empresa, indústria, né? Ia lá fazer contagem de itens, né? Para confrontar o que realmente existia ou deveria existir com o registro lá no controle do computador, ou se é manual que seja, de que fato existe, né? Lá no controle consta que existe X números da peça A. Eu vou contar para ver se realmente aquele número existe. Tá? É uma conta do balanço, estoques, assim como outras. Né? Quando eu pego o balanço patrimonial da empresa, e lá tem a conta sintética bancos, de forma analítica, eu tenho lá o quê? Os vários bancos que a empresa opera. Né? Será que o saldo refletido do balanço corresponde àquele que está lá no extrato bancário? E se não corresponde, por quê? Qual que é a conciliação? Hoje quase não tem mais cheque, né? Mas é o quê? É uma operação que foi feita, mas não foi debitada ainda, ou não foi creditada na conta bancária, tem que ter a explicação. Tá? Tudo isso aí é a forma de assegurar a fidedignidade, né? A veracidade, né? A certeza dessas informações com os acontecimentos ao longo de todo o período e a transmissão adequada das mesmas para o setor de contabilidade. O controle interno vai propiciar isso aí. Né? Nós, da contabilidade, não vamos lá contar estoque todo dia, verificar se a peça de fato foi requisitada, se a mercadoria comprada de fato entrou no estoque da empresa. Nós recebemos informações e, na linguagem contábil, famoso débito e crédito, né, nós vamos registrar aquelas operações, seja de forma manual. Hoje, a maioria dos fatos, dos atos e fatos, se dá através de forma informatizada, né? O sistema lá, todo integrado, em que a entrada da mercadoria, o pedido de compra da mercadoria, que é antecedido pela cotação, vai redundar na entrada e posterior venda ou utilização dessa mercadoria. Os controles internos vão dar o formato, vão dar a segurança de que esse processo aí pode ser verificado e se encontra de acordo. Observe-se, então, o vínculo do auditor, da informação contábil e dos controles internos da contabilidade. Né? O, a missão da contabilidade, né, a missão, a finalidade é o quê? É controlar estudar e controlar o patrimônio da entidade. Patrimônio, sabemos bem, é a diferença entre o que a empresa tem e o que a empresa deve. O auditor vai atestar se aquela contabilidade representa, de fato, a situação financeira, econômica, patrimonial daquela empresa. E o que vai propiciar isso aí é o controle interno que a empresa tem
sendo verificado, sendo auditado interna e externamente. Tanto a auditoria interna quanto externa possuem forte ligação com os controles internos da empresa. Podemos, então, afirmar que, em ambos os casos, os controles internos de uma empresa, controles internos, constituem elemento fundamental para um eficaz trabalho de auditoria. Bons controles internos garantem um bom trabalho de auditoria. Mas não adianta ter controle se eu não auditar, ok? Mais uma vez, podem interromper a qualquer momento, tá? Algumas citações aí de cunho teórico, e como eu falei no começo, dada que a nossa disciplina aqui ela tem um cunho teórico, muito mais teórico do que prático, né? Nós temos que buscar aí apoio aí em algumas citações aí de alguns pensadores da nossa contabilidade, da nossa ciência, para até nos habilitar às atividades que serão propostas ao longo do curso aí, né? Avaliar exercícios e provas. Para Franco e Marra, entende como controle interno todo o instrumento da organização destinado à vigilância, fiscalização e verificação administrativa que permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzam reflexo em seu patrimônio. Olha lá, vigiar, fiscalizar, verificar e ainda que permita prever, observar, dirigir ou governar acontecimentos. Voltemos à questão do estoque. Está lá o estoque, né? Geralmente a gente fala o estoque está guardado no almoxarifado. Eu tenho que ter uma série de controles ali. Qualquer um pode entrar ali e pegar o que quiser. Ah, vou lá pegar um pacote de papel para impressora. Não, aquilo ali tem um certo rito, né? Tem uma certa observância de procedimentos para que o material saia do almoxarifado e chegue ao destino onde se pretende tê-lo, né? E aqui, ó, tem que ter uma requisição, né? Seja eletrônica, seja física, né? Mas quem pode pedir? Qualquer um? Eu tenho que ter uma autorização? O almoxarife lá, ele é guardião daqueles bens da empresa, do seu estoque. Ele vai entregar a qualquer um? Não, tem um controle interno que fala, olha, a requisição de tal tipo de equipamento, de tal tipo de bem, só pode ser feita pelo chefe responsável do setor correspondente. Eu tenho que ter um visto, assinatura, eu tenho que ter uma senha no sistema que permita que, que autorize o almoxarife a entregar aquele bem para o requerente, né? Almeida e Crepaldi, inclusive, que é o grande esteio teórico da nossa matéria aqui. O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. Ninguém na empresa é onisciente, onipresente, onipotente, né? A empresa ali se movimenta, ela opera, as suas atividades são desenvolvidas a partir de diversos atos que são praticados pelos colaboradores daquela administração, né? Objetivo número um: salvaguardar os ativos da empresa, ativos financeiros, ativos documentais, ativos tangíveis, imobilizado, estoque, equipamentos, né? Ativos intangíveis, a marca da empresa, o bom atendimento, né? Para quê? Que produza informações contábeis que vão atestar de forma correta a realidade da empresa, a realidade dos fatos, né? Todo ato contábil, todo fato contábil registrado tem que ter suportado por o quê? Por um elemento factível de ser verificado. Uma compra, um pagamento, um recebimento, né? Uma depreciação. Cadê a depreciação? De onde que ela nasce? Né? Tem que ter um processo ali, né? Para produzir relatórios contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução do negócio da empresa. Controle interno se classifica em operacional, relacionado a ações que propiciam o alcance do objetivo da entidade, né?
Contábil, relacionado à veracidade das informações, e normativo, relacionado à observância da regulamentação pertinente própria da empresa, tá? Muitas empresas mais organizadas têm lá um conjunto de normas, de regras a serem seguidas, manual de procedimentos, né? Hoje você vai na empresa, como é que o departamento de pessoal trabalha? Ele tem ali um manual. Vai contratar alguém? Quais documentos são necessários? Quais assinaturas e autorizações não são necessárias? O que o funcionário recém-admitido tem que fazer? O que ele recebe? Como é que eu vou apurar o ponto dele? Até que dia que eu tenho que gerar a folha de pagamento daquela empresa? Até que dia que eu tenho que enviar a guia do INSS para o setor financeiro efetuar o pagamento? Tudo isso na regulamentação interna. Empresas mais informais trabalham de forma informal. Muitas empresas têm esse conjunto de regras e, periodicamente, a auditoria interna vai verificar se aquele conjunto de normas está sendo cumprido, se há algum desvio ali, se há alguma não observância ou não conformidade, né, fazendo diferente. Aí vem o controle interno e fala: olha, você tem que fazer dessa e dessa. Vem o verificador do controle interno e fala: olha, você está agindo, não está agindo de acordo com o controle que foi estabelecido, com a norma que está sendo estabelecida. Né? Então, podemos afirmar que os controles internos salvaguardam ativos, é, conformidade com o registro contábil em relação ao ato correspondente, propicia a obtenção de informações oportuna e adequada. Né? Informação é tudo, né, gente? Informação é o bem mais caro que a empresa pode ter. Quanto tem no caixa? Quanto tem de estoque? Quanto que eu vou vender? Que dia que eu tenho que entregar? Que dia eu tenho que pagar? Contribui para a eficiência operacional da entidade. Auxilia a prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas, abusos e assim por diante. Tá? Algumas coisas aí, tipo, em teórico ainda. Princípios fundamentais do controle interno. Responsabilidade. As atribuições de cada funcionário devem estar claramente definidas. Quem é responsável pelo quê, preferencialmente estando escrito em manuais da empresa. Vou no setor financeiro. É, Quem que recebe? Quem que paga? Quem que assina? Quem que vai no. Como eu sou das antigas, eu vou falar muito em cheque, apesar de cheque não existir mais, só mudou a forma, né? Antigamente, quem podia assinar o cheque? Onde o cheque é guardado? Agora é diferente. Eu tenho o quê? O famoso home banking, né? O auxiliar financeiro insere no sistema, se não vier de forma automática, a nota fiscal. Quem que autoriza no home banking a geração daquele borderô que vai pagar aquela nota fiscal? Ah, vai ser o analista financeiro. E quem que vai entrar no home banking e autorizar o pagamento? É o gerente financeiro. Eu tenho as normas escritas lá com as responsabilidades, as aptidões de cada um. Princípio: acesso ao ativo, acesso ao caixa, estoque imobilizado. Né? Tem empresas que têm um enorme parque imobilizado, tem milhares de itens. Pô, cadê a impressora que estava aqui? Cadê esse laptop que estou dando aula aqui? Em termos de patrimônio, está sob a responsabilidade de quem? Vou fazer uma conta. Eu faço inventário de imobilizado também. Ó, o computador tal devia estar com o Teniel. Cadê ele? Teniel, cadê o computador? Está aqui, ó. Apresento ele em boas condições de uso. Controle interno. Segregação de funções, aquilo que eu falei acima acerca do setor financeiro, né? Quem é que controla os diversos níveis de aprovação, né? Uma pessoa insere no sistema, a outra aprova o pagamento, a outra autoriza no home banking, né? Na empresa nossa lá, quem efetua o, quem autoriza os pagamentos não é o dono da empresa. O dono da empresa está num patamar muito elevado, ele tem tempo de fazer essas coisas. Quem faz é um gerente administrativo e um operacional. Eu preciso de duas senhas. Tem que pagar alguma coisa? Entra o gerente A e o gerente B. Com duas senhas, eu consigo fazer aquele pagamento. Segreguei funções e estabeleci controle, né? Confronto de ativos, né? Mais uma vez, eu pego o extrato bancário, corresponde ao que está na minha contabilidade, eu pego o controle de estoque de pneu, corresponde ao que está na contabilidade, né?
De nada adianta uma empresa implementar uma série de controles se não há ninguém para verificar se os funcionários estão cumprindo com tais controles. Missão da auditoria interna. E o custo do controle e benefícios, né, gente? O custo de um controle interno não deve exceder aos benefícios que se espera de obter do mesmo. Isso aqui é uma regra para toda e qualquer entidade empresarial, né? O ato de fazer não pode ser mais caro, mais oneroso do que o fim ou o benefício que se espera dele. Um exemplo bem rasteiro, bem simples, mas bem gritante, né? Impactante, né? Temos lá empresas de transporte, garagens de ônibus. Chega no mochilifado lá, tem um setor lá só com aquelas caixinhas cheias de parafusos. Nunca, 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 num processo de contagem física, eu vou contar parafuso. Eu vou gastar X horas para contar parafuso, possivelmente as X horas das pessoas contando o parafuso, o custo de cada hora trabalhada suplanta o valor daqueles parafusos. Eu tenho que ter um controle, mas eu não vou perder tempo controlando aquilo de forma contumaz e levando a ferro e fogo, tá? Controles mais comuns das empresas, de contas a pagar, né? Que eu falei, aprovação de um ou mais procuradores para fazer os pagamentos, um ou mais responsáveis, dois gerentes. Tesouraria, aprovação de uma pessoa competente para aquisição de empréstimo ou aplicação em investimento. Quem pode aplicar o dinheiro? Há uma sobra de caixa lá, quem vai aplicar? Qualquer um? Não, não pode. Quem pode aplicar e onde aplicar? Né? Ou contratação de empréstimo, né? Nas empresas que eu trabalho, essa questão de empréstimos e financiamentos é tão rígida que lá no contrato social nem é um controle interno, não, é algo que é documentado lá nos registros da empresa perante a junta comercial. Consta que, para obtenção de um empréstimo ou financiamento perante a rede bancária, somente com a assinatura de dois sócios administradores. Controle mais do que interno, né? Estoques, quem controla a entrada, quem controla a saída de materiais, imobilizado, quem pode comprar imobilizado, quem pode transferir de um setor para outro, compras, quem pode comprar e por assim por diante, tá? O exemplo de um processo aqui de almoxarifado, né? Em que eu tenho ali orbitando vários controles internos. Isso aqui foi extraído do livro do Crepaldi, mas na realidade ele tá até muito simples. Nas empresas hoje, mais controladas, mais afeitas ao controle interno, esse processo é até mais amplo, tá? Eu vou usá-lo aqui só como núcleo lá de onde eu trabalho, por exemplo, tá? Lá nós temos lá uma listagem quase que diária de sugestão de compra. O próprio sistema de controle de almoxarifado, ele detecta. Por exemplo, a lona de freio, eu tenho que ter no mínimo 10 unidades em estoque. Se eu tiver menos, menos do que isso, o sistema já acusa, olha, você tem aqui um item que pode faltar, sugestão de compra. Então, o sistema emite uma sugestão de compra. O almoxarifado encaminha aquilo para o comprador. O comprador pega aquilo e fala: ó, preciso comprar lona de freio. Qual que é o nosso manual? Eu tenho que fazer cotação de no mínimo 3 fornecedores. Tá? Controle interno. Para quê? Para saber preço. Para ver concorrência. Para que não haja ali uma situação em que o comprador combina com o vendedor e eleva o preço. Né? Além disso, eu tenho um manual da contabilidade que fala que aquele meu fornecedor tem que ser, não pode estar na lista negra, não pode ser uma empresa inidônea, com práticas desonestas no mercado. Chegou a cotação, aí o comprador lá seleciona qual vai ser comprado. Aí limite o quê? O pedido de compra. Quero X unidades, ao preço tal, da marca tal,
para entrega no dia tal. O almoxarife, então, está paradinho lá. Ele só viu a necessidade de compra que o sistema acusou. Pois bem, o fornecedor recebeu o pedido de compra, aceitou, vendeu, emitiu a nota fiscal. Aí aqui, olha, no nosso fluxograma, o almoxarifado recebe o material físico. Chegou lá a caixa com X unidades da lona de freio. O que o almoxarife faz? Ele vai confrontar. Veio de acordo com o pedido de compra? É a mesma quantidade? É a mesma marca? Tem alguma coisa danificada? Se tem qualquer não conformidade, devolve o fornecedor. Não, tá ok. Então, ele dá a entrada no almoxarifado, está lá em estoque. A contabilidade vai registrar a nota fiscal de compra, entrou em estoque, creditou o fornecedor, e o financeiro já vai ser alertado que no dia do vencimento precisará efetuar o pagamento daquela nota fiscal. O setor competente precisa de uma peça daquela, vai no almoxarifado e pede, ó, me dá uma lona de freio aí. O almoxarife analisa. O pedido está autorizado por quem é responsável? Pelo gerente de manutenção? Sim, está aqui. Não, não está, então, meu amigo, vai lá e pede lá a autorização competente, senão não posso entregar a peça. Aí entregou, está ok? Contabilidade, deu baixa no almoxarifado, reconhece aí baixa de estoque contra custo. Só nesse pequeno fluxograma aqui, com esses acréscimos que eu trouxe aqui em relação a a nossa atividade lá específica, nós temos vários controles internos atuando aqui. Vem a auditoria e verifica. Ou peraí, tudo foi comprado de acordo com pedido? Ou tem alguma compra que não tem pedido? Faltou controle interno aí. Fiz a contagem, está tudo certinho? Fisco bate com o resultado do sistema? Tá ok. Tem alguma requisição que não foi autorizada? E assim por diante. Isso, gente, é controle interno, né? Então, isso aí, vimos aí a importância dos controles internos nos diversos âmbitos da empresa. Bom, é isso aí. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo, professor. Beleza? Qualquer dúvida, estamos lá no AVA. Mandem pergunta, tá? Tem a nossa, também a nossa monitora lá, né? Eu estou acompanhando pelas disciplinas. Qualquer dificuldade, temos lá. Faltam 4 minutos, eu vou encerrar a aula porque eu tenho que correr para a próxima aula. Correr em termos filosóficos, né? Tem alguns procedimentos a fazer aqui antes que comece a próxima aula das 9 horas. Muito obrigado aí, viu, gente? Nadiara, Natália, Rafael, Marina, pela presença. E nos encontramos agora no dia 14 de setembro para a próxima aula, correto? Isso. Então tá. Obrigado, então, e até a próxima. Valeu, professor. Até mais. Até mais.